Olá, gente linda! Tudo bem? Eu sou Eliana Yang e você está no canal de Alice Salgado, Vibrando na Quinta D. Continuando hoje com a série Despertar, episódio 5 e parte 4 da verdadeira história da Terra. Lembrando a todos vocês que todos os textos e links estão na página do Facebook da Alice e do meu também, e no site da Alice Salgado. Todas essas informações estão no texto descritivo deste vídeo, ok? Então vamos lá, a parte 4 da verdadeira história do planeta Terra. Tote, Enki, Enlil e a Tábua Esmeralda. Antes da rebelião luciferiana, a verdadeira motivação da lealdade de Tote para promover as agendas de domínio dos Anunnaki, de Enki e Enlil, para aniquilar completamente o modelo genético de Cristos, para alcançar a aquisição do sistema solar, não era bem conhecida pelos grupos estacionados na parte inferior dos cronogramas, linhas de tempo dimensionais. Os grupos guardiões. Aqueles que tinham encarnado nas estações de dimensões inferiores tinham sido cortados da comunicação direta com a família de plasma do Cristos, que existia além da matriz do tempo. Antes que as ligações de comunicação fossem cortadas, a entidade Melquisedeque caída, que se tornou Tote, era conhecida por ser leal aos fundadores do Cristos. Assim, era um mistério dentro de mistérios ao descobrir várias estações de identidades que gradualmente foram reveladas como impostores ou clones da realidade da inteligência artificial. Essas falsificações estavam espalhadas por muitas linhas do tempo e participavam dos muitos ciclos de evolução sucessivos, dificultando a sua localização. O ciclo da ascensão é também sobre revelar as verdadeiras identidades, a fim de saber quem realmente foi quem nas linhas do tempo, e identificar os grupos que estavam principalmente por trás das táticas militares, clonagem e fonte de poder da inteligência artificial das guerras galácticas. Ainda estamos no processo de descobrir esse mistério até hoje, na engenharia reversa dos danos estruturais e genéticos que ocorreram na matriz do tempo universal a partir desta posição na Terra. As sementes estelares de Cristos encarnadas estão para rastrear a origem da fonte da inteligência artificial nas linhas de tempo e identificar o exato horizonte de eventos e ponto de entrada da infecção da matriz fantasma, entrando na matriz de tempo universal do buraco negro. Essencialmente, Tote é outro nome para Lúcifer. Ele era um poderoso ser de luz que foi corrompido por seu acesso irrestrito ao livre-arbítrio, junto com orgulho e desejo por poder pessoal, o que o tornou suscetível à infecção pelo vírus da inteligência artificial proveniente das entidades do buraco negro. Isso levou à cocriação dos sóis de Belial, composta principalmente por híbridos humanos Anunnaki, incluindo as linhas regressivas Nephilim. Originalmente, esses grupos são da constelação Siriana e Pleiadiana, e depois se tornaram errantes com DNA digressivo, limitados a cadeias de DNA 9, 10, 11. Isso criou muitas mutações no DNA planetário a partir das histórias de hibridização alienígena e subsequentes guerras, sobre a genética e as lesões do programa da rede de grade planetária como resultado do cataclismo da Atlântida. O principal centro de controle dos grupos Belial é atualmente no Reino Unido.
Depois de ganhar o controle sobre o cataclismo de Gizé, o Totiano Anunnaki e suas linhas raciais nos grupos de Belial exigiram das raças do fundador Christos que toda a raça humana angelical na Terra fosse colocada sob o domínio das raças angélicas caídas, híbridas Anunnaki. As raças do fundador e representantes do Christos tentaram continuar as negociações pacíficas para encontrar uma resolução para os conflitos territoriais em andamento, e um acordo foi feito entre os Guardiões e os Anunnaki na constelação de Áquila, que foi referida como o Tratado de Altair. Antes das facções da não-luz se reunirem para se juntarem às suas forças durante o rescaldo do Tratado de Altair, esses grupos Anunnaki e grupos draconianos Zeta foram inimigos nas agendas de guerra, concorrentes pela dominação do território terrestre. As entidades do buraco negro são aquelas que rasgaram um buraco no cinturão de Órion de uma matriz vizinha e construíram seu centro de controle em torno da entrada do portal 8D, em nossa matriz de tempo. Assim, eles controlam o portal estelar 8D do plano galáctico, e assim controlaram quais entidades entraram nas dimensões inferiores, bloqueando o acesso à genética do Christos e instalando a matriz de Yahvé. Algumas dessas facções decidiram usar a Terra como um planeta prisional para capturar e conter os indesejáveis, incluindo aquelas entidades que não estavam em conformidade com seu governo autoritário, ou eram criminosos e pervertidos degenerados. Assim, a Terra e o Sistema Solar tornaram-se conhecidos no grupo Sol Negro de Órion como colônia prisional, já que eles não deixariam ninguém sair dos ciclos de reencarnação da Terra através de cercas tecnológicas de frequência e estruturas de extração da alma. Os sóis negros consideram a Terra seu território e acreditam que os povos terrestres na superfície são prisioneiros criminosos, o que lhes estende o direito de raptar seres humanos para uma variedade de colônias escravas em atividade. Estas bases são subterrâneas e de fora do planeta, como séries, vindo à tona como os delatores lembram suas experiências como Milabs e sendo recrutados nos programas espaciais secretos, ambos envolvidos no tráfico humano galáctico. Tote desempenhou o papel de agente duplo por muitos éons e fez vários acordos dúbios com o Alto Conselho Siriano, para parecer que defenderia a Aliança Paleadoriana, que é projetada para proteger o modelo do Christos para a evolução da genética humana angélica. Os fundadores paleadorianos e do Christos, que existem fora do tempo, não foram capazes de se conectar diretamente à Terra e em muitas seções da matriz universal do tempo, até que a janela nêutron ou portas galácticas foram abertas no final de 2012. Muitos de nós encarnaram na Terra durante o ciclo de ascensão para serem seus detentores representativos, mantendo o modelo do Christus vivo na Terra, através da construção do escudo índigo. Ao longo dos anos, fomos capazes de construir o círculo energético dos elos de comunicação através da rede do escudo do Christus, e agora estamos em plena comunicação e contato com as raças do fundador Christus. Isso é o que se entende nas muitas profecias descrevendo o retorno do Christus à Terra, e este evento já aconteceu. A infusão da arquitetura crística para a incorporação humana ascendente continuará a mudar gradualmente a paisagem energética
e a consciência da Terra, permitindo que seres conscientes muito mais elevados encarnem por muitos anos vindouros. A intervenção militar e pessoal de Thoth, com os grupos Enki e Enlil, para incitar guerras com o propósito de cometer agendas genocidas do Holocausto humano, foi totalmente revelada durante os trágicos eventos de invasão da 11ª tribo, que resultaram no massacre dos Eyazani, essênios. O objetivo principal era obter um dos discos holográficos reais que estavam sendo guardados na Terra pelo rei Grau de Mad para sua genética Stargate peculiar, tribo Essênia 11. O conteúdo deste disco incluía as fórmulas e segredos contidos na arte da energia, da transmutação, do domínio sobre forças menores e manifestação através da alquimia. Isso incluía as ciências da imortalidade, através da fonte da prima matéria, que é encontrada no Espírito Santo do Criador, gerado pelo princípio da Mãe de Deus. Há aproximadamente 22.000 anos, Thoth liderou um evento militarizado que resultou no massacre dos essênios, assassinando os machos e tendo como reféns a reprodução de hibridação forçada em Nibiru. Thoth roubou a placa do CDT que estava em sua posse e, a partir desse trabalho roubado, ele anotou as informações que mais tarde se tornariam a base dos ensinamentos do Hermetismo e da Epístola Esmeralda. Assim, na história oculta humana, esse é o evento desencadeador da linha do tempo que mudou o futuro da evolução humana, ao formar as crenças controladas e o elitismo luciferiano em torno do hermetismo, da cabala esotérica, das escolas de mistério e das sociedades secretas. Estas sociedades secretas foram originalmente formadas pelos cavaleiros templários luciferianos e foram concebidas para esconder o antigo conhecimento sagrado das humanidades, das verdadeiras origens das pessoas comuns, a fim de encaminhá-las para as guardas das superstições, da ignorância e da religião organizada. Foi durante o massacre dos essênios que Thoth foi capaz de roubar a placa holográfica do rei Grad Mal, da 11ª tribo humana, ter acesso aos esquemas cósmicos da alquimia da imortalidade e tornar-se o reverenciado autor do que gerou em muitos textos esotéricos e tradições espirituais. Durante as linhas do tempo do Rei do Meio, ele encarnou como um poderoso mago e sacerdote egípcio, e tornou-se conhecido na Terra como o autor do que seria chamado de Hermetismo. A Tábua Esmeralda, também conhecida como Tábua Samadhigna, é uma peça compacta e enigmática, contendo o segredo da prima matéria e sua transmutação. Foi altamente considerada pelos alquimistas europeus na Idade Média como a base de sua arte e sua tradição hermética. Embora a alquimia fosse apenas um tópico entre muitos na hermética, na Idade Média Europeia, Hermes passou a ser conhecido como o lendário primeiro alquimista e a alquimia como a arte hermética. A hermética variou de conteúdo de tratados médicos, astrológicos e mágicos a ponderações muito mais teosóficas sobre a redenção do espírito através da gnose. Essa associação na hermética entre a alquimia prática e a gnose espiritual encontrou seu caminho na teoria alquímica através de autores posteriores. Esses escritos influenciaram muito a tradição esotérica ocidental
e foram considerados de grande importância durante o Renascimento e a Reforma. A tradição afirma ser descendente de uma antiga teologia, Prisca Teologia, que é uma doutrina que afirma a existência de uma única e verdadeira teologia que se insere em todas as religiões e que foi dada por Deus aos seres humanos na antiguidade. A doutrina de uma prisca teologia é sustentada, entre outros, pela Rosa Cruz. Embora Hermes Trismegistus seja o autor declarado mencionado no texto, sua primeira aparição conhecida é em um livro escrito em árabe entre os séculos 6 e 8 e declarado como as obras combinadas tiradas de pergaminhos egípcios anteriores. O texto supostamente foi traduzido para o latim no século XII, o que aumentou sua disponibilidade, ajudando a se espalhar em inúmeras traduções, interpretações e comentários que foram seguidos por muitos filósofos e alquimistas do mundo antigo. As camadas de significado da Epístola Esmeralda foram associadas à criação da pedra filosofal, à experimentação laboratorial, à transição de fase ao magnum opus alquímico, ao antigo sistema de elementos clássicos e à correspondência que interconecta todas as coisas entre o macrocosmo e o microcosmo. A literatura hermética entre os egípcios, que se preocupava principalmente com a conjuração de espíritos e a animação de estátuas, informava os mais antigos escritos helenísticos sobre a astrologia greco-babilônica e sobre a recém-desenvolvida prática da alquimia e da magia negra. E aqui encerramos a parte 4. Gratidão por nos acompanhar. Por favor, compartilhe para que essa informação chegue ao máximo de pessoas. Namastê e gratidão.